Muito bem, e é essa proximidade, né, esse olhar voltado para o próximo que nós agora queremos falar. Um Papa que se fez próximo. Um Papa considerado como um líder próximo dos fiéis. Seu jeito simples, acolhedor, sua comunicação direta e sua preocupação com os mais necessitados conquistaram não apenas católicos, como nós podemos ver, mas também pessoas de todas as partes do mundo. Ele não apenas pregava a misericórdia e o amor ao próximo, mas ele vivia de acordo com esses princípios. Sua presença constante nas periferias e seu envolvimento com as causas sociais marcaram a sua trajetória como pontífice. Nós vamos agora ter a oportunidade de conversar um pouco com o Marcos Túlios para essa conversa. Ele que teve a oportunidade de se encontrar recentemente com o Papa Francisco e nós queremos agora que ele compartilhe conosco essa proximidade. Como é estar próximo ao Papa Francisco, depois de vermos aí tantos gestos de proximidade que acabávamos de conversar aqui. Marcos Túlios, bom dia, seja bem-vindo ao Hora do Papa. Bom dia, Padre Jadeilson, Wilker, também aos convidados aí, o Padre Wellington, o irmão Diego. Eu estou muito emocionado durante toda a semana, mas especialmente hoje, acompanhando também aqui todo este programa especial, A Hora do Papa, que eu tive a oportunidade de apresentar muitas vezes enquanto estava aí na TV Pai Eterno. Mas, de fato, Francisco testemunhou aquilo que ele priorizava, que era estar com o outro. Estar com ele, ou mesmo quando você estava diante numa multidão, na Praça de São Pedro, numa celebração, quando Francisco olhava, a sensação é de ele não olhava para a multidão, ele olhava para cada pessoa. E recentemente, participando de um curso em Roma, eu tive a oportunidade de participar de uma audiência privada e pude sentir também essa proximidade, essa ternura e sentir esse amor do Papa Francisco, né? Ali nós éramos um grupo pequeno, foi uma das últimas audiências que ele teve com grupos, isso foi no mês de janeiro, algumas semanas antes da sua internação, né? O período que ele ficou 38 dias no hospital, e o Francisco estava em casa, nós éramos ali um grupo de aproximadamente 25 pessoas, 17 países, todos latino-americanos, então a gente sentia, Francisco estava em casa com a gente, foi muito informal, ele olhou-se no relógio antes da audiência começar, a gente tem tempo para conversar. Leu um brevíssimo discurso, máximo 2 minutos, e depois foi um tempo de escuta, de partilha, e que realmente tocou. E nesse momento aí também que passaram as imagens, para mim 3 gestos importantes, né? Eu agradeci a ele, eu falei para ele, disse explicitamente: Francisco, obrigado por me inspirar no seguimento de Jesus, foi a primeira coisa que eu disse para ele. Entreguei os meus livros, falei os nomes e ele repetiu o título do Esperançar, chamou a atenção dele. Ele abençoou a foto dos meus pais e, por fim, ousadamente, eu pedi: posso te dar um abraço? E ele respondeu: como não? E foi assim, esse abraço afetuoso, de acolhida, de generosidade, de sentir realmente abraçado pelo Papa e de me sentir abraçado por Deus. Que bonito nós vermos, né, a sensibilidade do Papa Francisco, e você elencou aí esses 3 gestos que você teve a oportunidade de viver, né, nessa proximidade. Mas a proximidade do Papa Francisco com os fiéis é algo que se destaca, né, que se destacou em seu pontificado. O que você acredita que fez ele tão acessível assim às pessoas? Para mim é a fidelidade ao Evangelho. Francisco procurava não só falar, mas testemunhar. E a parábola do bom samaritano sempre foi uma parábola que marcou a sua vida. E pesquisando isso também, eu encontrei diversos momentos em que ele menciona, durante o seu pontificado, diversas vezes ele menciona como modelo, seja para a família, seja para os comunicadores na primeira mensagem. E para ele a frase é essa: comunicar é tornar-se próximo. Então Francisco tinha nessa forma de estar próximo, de olhar, de deixar-se tocar, de abraçar, de parar para tomar um mate, uma forma de acolher.
Então, para mim, o mais significativo, o mais simbólico, e talvez esse magistério, né, que a gente fala de Francisco, que não é só de palavras, mas que é um magistério de gestos, é um magistério de silêncios. Imaginemos, por exemplo, quando ele sobe à Praça de São Pedro vazia, no dia 27 de março de 2020, aquilo ali falou, gritou para o mundo, sem a necessidade das palavras. Então, esta proximidade, para mim, o essencial é isso, a fidelidade ao Evangelho de Jesus, que ele procurou seguir do começo ao fim com muita coerência. Marcos, o Papa Francisco sempre teve, né, um estilo muito simples, muito direto, na hora de se comunicar com as pessoas. Certamente isso contribuiu, né, para que ele tivesse tanto carinho de tantas pessoas. Como é que você percebe essa simplicidade nas ações e na mensagem do Papa Francisco? Você que pôde compartilhar, teve esse privilégio, né, de compartilhar momentos ali com o Santo Padre, inclusive de trocar palavras com ele. Como comunicador, como que você percebe esse estilo de comunicar que o Papa Francisco utilizou durante todo o seu papado? O Papa Francisco transbordava a humanidade. Acho que isso vai ficar muito marcado, inclusive, no documento que acompanha o seu corpo no caixão, né, o ródito, encerra exatamente falando sobre a humanidade do Papa Francisco. E acho que o que caracteriza isso, Wilker, é que ele valorizava aquele que estava à sua frente. E é impressionante como é que o Papa Francisco para olhar, ele olha nos olhos e ele escuta. E isso está presente também nos seus escritos, olhando também desde a comunicação, em outros documentos, nas cartas encíclicas, exortações. O Papa Francisco deixa transbordar essa humanidade e o seu pontificado também é isso. Somos humanos, precisamos de recuperar humanos. Para nos aproximarmos de Deus, precisamos de reconhecer-nos e recuperarmos essa capacidade de nos tornar próximos uns dos outros. E aí talvez nesse corre-corre do dia a dia, de estarmos muito conectados, distraídos, tanta coisa nos chama a atenção hoje, talvez não haja algo mais revolucionário e profético do que a gente parar para dar atenção àquele que está na nossa frente. Por isso ele cativou tanto, estando com as pessoas, com os pobres, com as pessoas que eram marginalizadas, e ele não perguntava quem era, o que era, ele simplesmente se colocava diante daquela pessoa. Marcos Túlios, o Papa Francisco criou palavras novas, né? Nos seus documentos, primeirear, né? Por exemplo, e criou um verbo novo, esperançar, que inclusive você ajuda a gente a entender com o seu trabalho. Eu queria que você pudesse falar um pouco desse esperançar, como talvez a herança que o Papa Francisco deixa para nós, né? O que significa esperançar, inclusive nesse jubileu que estamos celebrando? Sim, irmão, é muito bonito a gente ver o Papa fala do primeirear, o samaritanear, o misericordiar, inclusive no seu lema, né? Na língua portuguesa a gente não tem um verbo que expressa, mas o miserando poderia ser traduzido como misericordiando. É uma chamada à ação. E quando ele fala sobre a esperança, é muito bonito. Nessa recente autobiografia que foi publicada, que tem o título Esperança, ali tem uma chave de leitura muito bonita, porque o Papa Francisco, previamente, durante o Jubileu da Misericórdia, ele escreveu que o nome de Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. E nesse livro ele fala que esperança é o nome pelo qual Deus nos chama. Se o nome de Deus é misericórdia, a esperança é o nome pelo qual ele nos chama. E o esperançar é uma sacudida em cada pessoa para que a gente não fique parado no comodismo, na indiferença, na sociedade do descarte, no consumismo, né? Ele era um crítico, quanto mais, deste consumismo desenfreado. E o esperançar é isso, vamos esperançar para testemunhar ao mundo, para gritar que a gente precisa de ser solidário, que nós somos todos irmãos. Então, quando a gente olha estes sinais também, quando ele convoca um jubileu extraordinário para a misericórdia, e por providência de Deus, ele morre durante o jubileu da esperança, eu acho que é uma forma também dele selar o seu ministério com aquilo que ele acreditava, proclamar
que Deus é misericordioso e proclamar que ele tinha esperança na humanidade. Uma das entrevistas que o Papa Francisco dava para inúmeros canais no mundo, ele falou exatamente disso, que ele tinha esperança, inclusive, de que não havia ninguém no inferno. E o Papa Francisco, com seus gestos e com seu ministério, ele nos mostrava, né? Eu tenho esperança, eu acredito na humanidade. E isso ele testemunhou até o último momento. Então, as palavras do Papa Francisco realmente continuarão a ecoar em nossos corações. Nós agradecemos, Marcos, pela sua contribuição aqui nessa manhã de sábado, nesse dia em que nós damos um adeus ao Papa Francisco, mas fazemos com que o seu legado continue de fato a ser luz na vida da igreja, na vida de todos os cristãos e como nós vimos naquela imagem, né, que seja para o mundo também um grande grito de paz. O mundo precisa de paz e nós somos os protagonistas dessa paz, desse esperançar cotidiano em nossas vidas. Nossa gratidão pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado pela oportunidade, um abraço para vocês. Viva Francisco, que agora está vivo no Senhor Jesus. Amém, amém.